E aí, pessoal, vamos falar agora da falácia do falso dilema ou da falsa dicotomia. O que essa falácia diz? A parte ou uso ocasional do termo para descrever uma escolha difícil, o dilema é também o nome de um argumento intrincado. Num dilema, somos informados das consequências de ações alternativas e somos também informados de que, uma vez que teremos de nos decidir por uma de tais consequências, teremos de aceitar uma delas. Uma mãe grega disse a seu filho que pensava em seguir carreira política: Não faça isso. Se você disser a verdade, os homens o odiarão, e se mentir, os deuses o odiarão. Como você tem de mentir ou dizer a verdade, será odiado pelos deuses, ou seja, pelos deuses ou pelos homens. O dilema é uma forma válida de argumento. Se as consequências descritas forem verdadeiras, se efetivamente houver uma escolha direta a ser feita entre ambas, então uma delas terá de se concretizar. Contudo, é comum que a informação apresentada não seja correta. Aí é que está. Quem comete a falácia não apresenta de maneira correta as duas possibilidades, e que sejam somente duas, não pode ter uma terceira. Contudo, é comum que a informação apresentada não seja correta e que a escolha não seja tão limitada quanto se informou. Esse é o problema. Nesse caso, temos um falso dilema. O falso dilema é a falácia do ou falsificado, apresentando enganosamente um dilema onde não existe. No exemplo acima, o filho tem várias respostas possíveis. Ele pode afirmar que o dilema é falso, negando que as consequências venham a ocorrer. Isso se chama agarrar o dilema pelos chifres. Ele pode simplesmente negar que os homens o odiarão se disser a verdade. Ele pode afirmar que, pelo contrário, eles o respeitarão por isso. Para qualificar o dilema como falso, basta mostrar que uma ou ambas as declarações alternativas sobre as consequências são falsas. Como outra opção, ele poderia mostrar que a escolha é falsa. Isso se chama ficar entre os chifres e consiste em mostrar que há outras escolhas possíveis que não as duas apresentadas. Em vez de se limitar a dizer a verdade ou mentir, ele poderia ser sincero em algumas ocasiões e dissimulado em outras. Ele poderia fazer declarações que contivessem elementos de verdade e mentira. Demonstra-se que o dilema é falso se a escolha não esgota todas as alternativas. Aí é que é o problema. Quando a pessoa lança a mão desta falácia, ela não esgota todas as alternativas. Ela só coloca só duas alternativas. E, certamente, duas alternativas que agradem ou igualmente, ou pelo menos uma totalmente, outra parcialmente, mas que não desagradem a ela. Para que você escolha entre duas alternativas, uma que agrade a ela e não uma alternativa que a desagrade. Uma terceira maneira de lidar com um dilema é refutá-lo. Esta é uma técnica elegante que requer que se fabrique um monstro igualmente feroz com base nos mesmos elementos da afirmação original, mas indo na direção oposta para bater de frente com ele. No exemplo acima, o jovem responderia: Eu farei sim, mãe, pois se eu mentir, os homens me amarão por isso, e se eu disser a verdade, os deuses me amarão por isso. Já que eu terei de mentir ou dizer a verdade, serei amado pelos homens ou pelos deuses. Foi assim que o cara saiu da situação. Protágoras, que em outras coisas lecionava direito, concordou em abrir mão da remuneração de um aluno pobre até que este ganhasse seu primeiro caso. À medida que o tempo passava e não havia nenhum sinal de que o jovem se encarregasse de um caso, Protágoras o processou. A acusação foi simples. Se o tribunal decidir em meu favor, significa que ele terá de pagar. Se a decisão for em seu favor, ele terá vencido seu primeiro caso e, portanto, terá de me pagar também. Tá vendo? Não teve alternativa para o aluno de Protágoras. Uma vez que a decisão tem de ser em meu favor ou em favor dele, eu certamente receberei meu dinheiro. Ele receberá o dinheiro dele ou por um ressarcimento ou pelos honorários advocatícios. Tá certo? Mas o jovem, contudo, havia sido um bom estudante e apresentou a seguinte defesa. Vejam bem o que o jovem disse a Protágoras. Pelo contrário, se o tribunal decidir em meu favor, significa que eu não terei de pagar. Se decidir em favor de Protágoras, então eu ainda não terei vencido meu primeiro caso e não terei de pagar.
Dado que o tribunal tem de decidir em favor de um ou de outro, em ambos os casos eu não terei de pagar. Tudo se resume, na verdade, à sofística, a fazer com que as palavras se dobrem e aí você justifica o que você quer. Você viu que acima o Protágoras tinha razão, ele colocou o aluno num falso dilema e logo abaixo o jovem foi e colocou Protágoras dentro de um falso dilema também. Quando você dá apenas duas possibilidades de escolha para a pessoa e oculta todas as outras, caso haja outras possibilidades. Pode não haver, aí tudo bem. Mas quando há outras possibilidades e você oculta, você está praticando uma falácia do falso dilema. É isso aí, pessoal. Até a próxima.